Fala galera, fala pessoal do Gabaritando, satisfação enorme estar aqui gravando mais um vídeo, né, de atualidade, né, de temas que podem cair na sua prova e que tem a ver com atualidades. Esse tema específico, ele é bem atualidade mesmo, lembrando que os temas podem muitas vezes, dependendo da forma de se cobrar, tratar de temas mais de filosofia, de sociologia, temas ditos mais abstratos e tal. Nesse vídeo não. Esse vídeo eu vou tratar de um tema mais factual, que é o caso do coronavírus, né? Isso é muito evidente que as provas vão cobrar esse tema, né, de diversas formas, de diversas maneiras, e aqui eu vou tentar responder algumas questões e encaixar isso, de que maneira isso pode ser abordado na sua redação, né? Então, eu vou fazer aqui um panorama da questão do coronavírus, vou falar de muitas coisas que eu tenho certeza que vocês estão sabendo, né? A gente está assistindo isso 24 horas por dia. Então, eu vou dar algumas informações sobre o tema. Vamos lá? Primeiro, um texto motivador, igualzinho como é a prova, né? Esse aqui é no estilo CESP. E aí você vê aqui, perdão, que eu não botei a angulação correta. Agora sim, vamos lá. Os números de casos confirmados de coronavírus têm aumentado rapidamente no mundo. Ele repetiu e no Brasil. E uma das ações consideradas fundamentais para conter a transmissão é o isolamento social. Esse tema é um tema que vai cair muito em prova, pode ter certeza. Ou a quarentena. Apesar dos apelos de governos e de autoridades, muitas pessoas ainda seguem nas ruas ou circulando na cidade. Em Porto Alegre, viaturas da Guarda Municipal da EPTC têm circulado pelas ruas pedindo para as pessoas permanecerem em suas casas. A fonte está aqui, né? Correio do Povo, enfim. Considerando que o fragmento do texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do tema a seguir: a pandemia do coronavírus no Brasil e no mundo. É um tema muito óbvio, né, gente? É um tema muito, inclusive, muito amplo e que tem vários cortes, né? Você tem várias camadas. Você pode cobrar a questão do coronavírus de formas extremamente diferentes, né? Você pode, por exemplo, cobrar aspectos ligados a essa questão do isolamento social. Você pode cobrar sobre questões ligadas à economia, né? E como isso vem afetando a economia mundial e vai afetar ainda mais. A questão, evidentemente, da pandemia em si e do crescente número de óbitos no mundo, né? Então, assim, tem todo o coronavírus, ele pode dar pano para manga, né? Ele tem assunto para várias abordagens, para várias formas de abordagem. E aqui eu vou tentar, através dessas perguntas que foram elaboradas, tentar responder as diferentes formas de como isso pode cair num vídeo só, né? Eu acho que os próximos vídeos eu posso tratar de outros temas, né? Porque nesse eu vou tentar cercar o assunto o máximo possível, beleza? E vamos lá, então, para as perguntas e vamos respondendo. Ao elaborar seu texto, aborde necessariamente os seguintes aspectos. Primeiro, qual a origem do vírus? Isso é muito simples, né? E de que maneira se espalhou pelo mundo. Esse de que maneira se espalhou pelo mundo, acho que vale uma aula melhor, uma explicação melhor. Primeiro aqui, só para lembrar que, obviamente, todo mundo sabe, o vírus surgiu na China, né? O coronavírus, né, que é o chamado novo coronavírus, ou Covid-19, outro nome muito, que está sendo utilizado, né? O Covid-19, que é o nome técnico, né, do coronavírus, porque para diferenciar deste coronavírus, né, para separar dos outros coronavírus. O coronavírus é uma família de vírus que já existe há muito tempo, não é novidade, né? Esse que é uma mutação do original, por isso que é chamado de novo coronavírus ou Covid-19, 19 do ano, né? E o Covid é uma sigla em inglês, né? Coronavirus Disease 19. Então, só para você entender que o vírus, o coronavírus já existia, né? O que aconteceu foi a mutação dele e a transmissão, né? Só falar um pouco da origem, foi através dos animais, né? Especialmente do morcego. Aí está um pouco do raio-x do coronavírus, quando foi o primeiro alerta na cidade de Wuhan, lá em Hubei, né? Em Hubei, e foi no final do ano, né? No finalzinho do ano foi anunciado, o governo da China escondeu durante um tempo,
Aqui está dizendo que a cobra é o possível transmissor. Já se descobriu que o vetor foi um morcego. E a primeira vítima foi um chinês de 61 anos. O novo vírus é apontado como uma variação da família coronavírus, eu acabei de falar. Então, só para dar uma introdução aqui no assunto, antes de responder melhor as perguntas. Falando da origem, né? Os primeiros foram identificados em meados da década de 60, de acordo com o Ministério da Saúde. Então, não é uma novidade. Agora, a origem é na China, no mercado de animais, né? Numa metrópole de 11 milhões de habitantes, que é a cidade de Wuhan, na província de Hubei, como eu disse, né? A 42ª cidade do mundo, para você ter uma ideia, uma megalópole, né? Uma região com várias cidades também próximas, industriais, importantes, com muitos trabalhadores, com muita saída, né, de produtos para o mundo inteiro. Então, daí já vou começar a explicar de como é que o vírus vai se espalhar, né? E essa é uma das explicações já bastante razoáveis, já estou aqui até adiantando. Porque como é uma cidade que sempre produziu, e a China hoje é a grande vendedora do mundo inteiro, é o país que mais exporta, é o país que mais faz comércio no mundo, é o nosso maior parceiro comercial, essa região é uma região muito industrializada, é uma região muito rica, uma região que exporta muita coisa, também profissionais, gente, é uma região também turística. Então, evidentemente que a origem ter sido na China, e ainda mais numa região como essa, explica não só a origem, claro, mas também o porquê do espalhamento da doença, que tem outras explicações melhores ainda. Tá? Eu já vou dar essas explicações, mas eu estou falando da origem do vírus. Vou voltar lá. Beleza? Aí, caso, né, a origem na China e tudo mais. Esse é um médico chinês que foi o primeiro a falar sobre a doença, foi perseguido na China, inclusive, causando comoção no país, e acabou morrendo de coronavírus. Foi perseguido pela mídia chinesa, pelo governo chinês, a mídia oficial da China, né, a agência Xinhua, que é a agência oficial do governo, que perseguiu ele, dizendo que estava fazendo alarde, o governo da China também perseguiu, e o homem estava certo e, infelizmente, acabou falecendo. Né? Então, uma informação aí para vocês. E na China, a doença foi registrada em todas as províncias, ok? E o primeiro caso de óbito, só para terminar aqui a origem, isso aqui de repente vale a pena comentar, no início, né, a coisa espalhou pela Ásia, pegando países asiáticos, especialmente, o caso das Filipinas, que foi o primeiro óbito e tal. E isso espalhou para outros países, claro, né, da região. E se tornou o epicentro a Europa. Então, saindo aí da origem, né, falando já do seu momento em que vai se espalhando, chegou até a Europa. Então, deixa eu responder aquela primeira pergunta lá, agora, sobre a origem do vírus, né, sobre o espalhamento dele, o porquê dele ter sido... Qual é a pergunta? Deixa eu voltar lá para a primeira pergunta. Qual a origem do vírus e de que maneira ele se espalhou pelo mundo? Bom, primeiro, então, como eu estava dizendo, ele se espalhou pelo mundo por alguns motivos. Né? Um, eu já disse, porque aonde aconteceu era uma região muito concentrada e que tinha um fluxo de mercadorias, de pessoas muito grande, e isso é um fator. Aliado a isso, e caminhando muito junto disso, houve também uma postura do governo da China muito irresponsável de não revelar os casos, né? De ter escondido isso já é sabido. A China teve um papel, no início, muito, muito triste, né? De confirmar uma ditadura, e que a China é uma ditadura, claro, e ter censurado as notícias e ter demorado a anunciar para o mundo o que estava acontecendo, e enquanto isso não estava sendo anunciado, o vírus estava se espalhando. Essa é uma segunda questão que você pode colocar na sua redação, que vai cair muito bem. E uma terceira que eu acho melhor ainda, e que é uma visão macro, né, muito mais interessante, é de que o mundo se tornou menor. É importante analisar a situação hoje de uma pandemia mundial sob o prisma da globalização, né, de um mundo em que as fronteiras são cada vez mais remotas. Quando eu falo de globalização, a primeira coisa que me vem à mente é uma charge, que é muito comum em prova de Enem, no concurso público não me lembro, mas pode cair também, mas que é o globo, né, lá nos anos, sei lá, 40, enorme.
Aí nos anos 50, diminuindo, até chegar atualmente e a Terra desse tamanhinho dentro do gráfico. Então, uma bolinha pequenininha. E é claro que o gráfico está dizendo o seguinte, o mundo diminuiu, né? Não, evidentemente, por questões de território, mas como nós hoje temos uma facilidade muito grande de comunicação, de transporte, né? A gente está o tempo todo viajando, aviões, né? Cada vez mais a quantidade de voos internacionais, não há lugares remotos mais, né? Então, e com isso, né, com a livre circulação de pessoas pelo mundo e a facilidade que o mundo hoje tem, é evidente que esse vírus vai se espalhar, né? Tanto é que ele vai chegar em alguns países, vai chegar em todos os países via China, e da Itália vai para a Europa, vai para a África, que já registrou muitos casos já, que vai para a América, que vai para a Oceania, enfim. Então, a questão é que existe eu estava vendo hoje a OMS falar sobre o tema, claro que qualquer dado, eu não vou dar dados, né? Qualquer dado que eu der aqui vai ser desatualizado, né? Você vai estar assistindo e provavelmente isso vai estar defasado. Mas já eram 160 países, se eu não me engano, uma coisa desse nível, né? Desse número. O mundo tem hoje aí 200 e pouco. O mundo tem 193 países na ONU, somente 193 países na ONU. Então, 160, você vê que já é o mundo inteiro, né? Até uma curiosidade de saber quais são os países que não foram afetados, né? Surgiu agora, mas são raros, né? Alguns na África. Eu estava lendo uma matéria sobre a África agora e eu vi que não foram todos os países da África que foram afetados ainda. Beleza? Aí, vamos continuar aqui. Aí o caso da Itália, mas deixa eu ir para a segunda pergunta, que é o seguinte. Enumere as medidas adotadas nos mais diversos países e suas eficácias. Bom, isso é uma pergunta legal para cair na prova, porque é uma forma de você colocar as soluções propostas, né, o que está sendo colocado em jogo, e aí que entra a questão da quarentena, né, aí que entra a questão do toque de recolher. Primeiro, as medidas que foram tomadas de forma mais eficazes, né, a medida mais eficaz que foi tomada e é destacado no mundo inteiro, é o caso da Coreia do Sul. Né? Então, numa redação, vale muito a pena colocar sobre a Coreia do Sul. Porque a Coreia do Sul ela conseguiu, através de um sistema público de saúde muito bem equipado e também com muito dinheiro, né? A Coreia do Sul é um país rico, né? Emergente e rico, a Coreia do Sul fez testes em grande quantidade. A Coreia do Sul ela disponibilizou testes e com isso, monitorou muito bem aonde poderia estar acontecendo os casos. Né? Então, por isso que a Coreia do Sul foi um grande exemplo mundial. Você vê imagens o tempo todo na televisão de pessoas, inclusive, passando num drive-thru, né? No estilo drive-thru da vida, sendo medida a febre, né? Um cotonete na boca, um aparelho também eletrônico, que seja, né? Cotonete acho que na Coreia do Sul não, né? Mas um aparelho mais moderno, e aí em 3 horas os resultados saem. Né? Em 1 hora o resultado sai, até chegar ao laboratório, enfim, até a pessoa ser informada. Em 3 horas na Coreia a pessoa já sabe que está infectada ou não. E se estiver, ela vai ser monitorada. Então ela não vai poder sair de casa, ela vai ter que cumprir a quarentena, né? O tempo lá determinado, cada governo estipulou um tempo para a quarentena. Né? Então, na verdade, e aí, através da tecnologia, para completar esse raciocínio da Coreia do Sul, eles conseguiram resultados realmente fantásticos. E a pessoa recebe, assim, que eu estou com coronavírus, a pessoa vai ser o tempo todo monitorada. Né? A pessoa vai ligar para lá, vai um agente de saúde na casa da pessoa, ver se a pessoa está lá mesmo. De vez em quando a pessoa tem que dar o seu localizador. Então, tem várias formas de saber onde a pessoa está. Então, a Coreia do Sul realmente agiu de uma forma muito competente e com grana. Diversos outros países não tiveram essa mesma rapidez. E claro que no exemplo oposto à Coreia do Sul, nós temos a Itália. Né? A Itália demorou muito para tomar medidas, a Europa. Né? Tanto é que há agora um grande risco de que a Espanha também seja a próxima vítima de tantas mortes. Lembrando que a Itália, no momento em que gravo, é a campeã de óbitos, né? Que teve mais mortes até agora, já ultrapassou 4.000 e tantos casos,
quanto grave, por isso que eu disse que não queria dar dados. A Espanha provavelmente vai ser o próximo país, já que o número está sendo bastante crescente por lá. E, e por isso a Itália retardou muito a questão de medidas mais drásticas, né? Outro país também tomou uma medida muito demorada foi o Reino Unido, né? O Boris Johnson, lá no Reino Unido, também, em algum tempo, deixou rolar a vida solta, sem nenhum tipo de medidas mais drásticas, de recolhimento, né? de isolamento social, de quarentena e tudo mais. E aí eu queria só aproveitar esse momento específico da questão de como os países adotaram suas medidas. A América Latina, por exemplo, né? A Argentina adotou toque de recolher total. As pessoas não podem sair às ruas. Se saírem, vão ser presas. Já foram presas. Teve gente presa já. Hoje mesmo o noticiário está falando sobre isso. Então, alguns países tomam medidas mais draconianas, mais severas, mais duras, outros países nem tanto. O Brasil ficou numa situação ainda um tanto quanto... eu não vou dizer irresponsável, né? Mas o Brasil demorou a tomar medidas sérias, né? Tanto por parte do governo quanto por parte da população, né? É claro que uma coisa leva a outra, né? Quando você tem um governo que diminui, minimiza o problema, a população acaba também indo na onda. Então, a gente viu gente em praia, a gente viu gente nas praças, isso quando já tinha um toque de recolher, não oficial, mas que as pessoas aconselhadas ficassem em casa. E muitos não estavam preocupados com isso, né? Então, a gente viu esse tipo de coisa no Brasil, o que pode trazer consequências, mais uma vez, eu repito, gravando aqui no passado, você vai vendo aí no futuro, trazer consequências muito graves para o nosso país. Beleza? E a outra pergunta, qual é? Quais os efeitos mais notórios dessa pandemia? Bom, aí eu trouxe aqui também slides para poder ilustrar, deixa eu correr aqui no curso aqui do lado, a Itália e tal. Esse aqui é o nosso ministro da Saúde, né, o Luiz Henrique Mandetta, é um profissional, ele é médico, né, e vem tratando aí dos boletins quase que diários, né, sobre a questão do coronavírus no Brasil. E as consequências, até coloquei aqui como ilustração, a OMS, né, sempre lembrando que numa redação, galera, deixa eu só fazer um parênteses das consequências. É lógico que é muito importante você sempre citar órgãos que tratam do tema, né, o Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde. Então, quando você for falar de números, por exemplo, se tiver alguma questão milhares, milhões, né, não sei o quê, aí você, evidentemente, né, usa segundo dados da OMS, né, segundo dados não sei o quê. É importante isso porque te dá uma robusteza, né, te dá um peso para a tua redação, porque o examinador entende que você sabe do que você está falando, você está sendo fontes fidedignas, não vai me citar fontes que não são confiáveis, né? Segundo blogueiro, né, fulano de tal, não faz isso, pelo amor de Deus, você sabe que isso é um erro. Agora, a OMS declarou pandemia. Pandemia, eu coloquei lá no título, e pode parecer um termo fácil, e é fácil mesmo, mas muita gente não confunde com epidemia. Epidemia é melhor, né? É menos pior do que pandemia. Pandemia é horrível. Pandemia é quando você tem vários continentes e vários países, quando a coisa se espalha para valer mesmo. Então, o nível máximo de paura, né? de preocupação com relação às autoridades internacionais de saúde. Então, a pandemia ela designa isso, né? Essa coisa do... E o vírus, ele teve... e até vale a pena também colocar na redação como o fator de como é que ele se espalhou tão rápido, porque é uma própria capacidade desse vírus de fazer isso, porque ele é um vírus respiratório. Então, além de ser num país como foi, né? Apesar de ter tido informações que o governo da China escondeu, apesar o mundo globalizado, né? Aviões, tudo que é canto, ele é um vírus respiratório. Ele não é um vírus como, por exemplo, o ebola, que era secreção, sangue. Ou seja, o contágio de um vírus respiratório é muito mais fácil. Então, isso também é uma explicação bastante plausível para que ele tenha se espalhado pelo mundo dessa maneira. Bom, aqui, ó. E aí, quais são as consequências? Primeiro, o sistema de saúde público, especialmente falando agora do Brasil, o mundo inteiro, você vê que na Itália está acontecendo isso, no mundo inteiro está acontecendo, está sendo sobrecarregado.
né? Ele está sendo totalmente assoberbado, né? A situação de saúde no mundo inteiro. Ninguém está preparado para isso, né? Eu assisti recentemente uma palestra do Bill Gates no YouTube, há 4 anos atrás, e ele, de forma muito... Um homem à frente do tempo, né? Ele muito inteligentemente diz o seguinte: olha, a gente se preparou a vida inteira para uma guerra nuclear, né? Os países investiram a vida inteira em armamentos, em exército, aeronáutica, marinha, etc. E tal. E o inimigo não é o inimigo nuclear. Isso se fala há 4 anos. O inimigo vai ser uma pandemia, o inimigo vai ser um vírus. Inclusive, até na projeção, você pode até assistir no YouTube esse vídeo, é mó barato, ele mostra lá um vírus igualzinho e tal, né? Todo vírus é, dizendo isso: olha, esse é o nosso inimigo e a gente não está preparado. E o tempo não está a nosso favor. Ele falou isso há 4 anos atrás. Então, você imagina a situação atual. Então, o que traz como consequência é justamente um sistema público de saúde, também particular, completamente sobrecarregado, porque ele vai tratar de doenças que não são só o coronavírus, como especialmente o coronavírus, né? Ou já está tratando, né? É evidente. Então, a crise no sistema de saúde, as mortes em massa, né? Isso é uma imagem horrorosa de caminhões, é uma frota de caminhões de guerra lá na Itália levando, né, para os corpos, para cremação, uma imagem que causou muita comoção, como não poderia deixar de ser. A proibição de circulação, né, foi o que eu comentei, ou seja, uma das consequências tem sido a proibição total, parcial, da circulação de pessoas em lugares públicos, né, a conscientização para não aglomeração em lugares públicos também, dependendo do país. Então, assim, a circulação totalmente restrita, ela foi tomada por alguns países. Eu comentei aqui a Argentina, que na América Latina tomou essa medida, mas outros países também, no mundo inteiro. Beleza? E, vamos lá, isolamento social. Isso é uma outra consequência. Aí que eu acho que vai até uma redação à parte. Esse tema aí é um pano para manga, assim, pô, completamente até paralelo mesmo, porque isso leva a todo um debate sobre as nossas relações sociais, de como é que nós, né, estamos convivendo com esse momento de isolamento, de não contato físico, né? Eu acho que até a palavra melhor seria isolamento físico, já que isolamento social pressupõe que a gente não pode falar mais com o outro, e é engraçado que as coisas acontecem até de uma forma curiosa, porque por mais que nós estejamos, né, eu estou gravando durante a quarentena em casa, confinados, as pessoas estão trocando mensagens, as pessoas estão mandando vídeos, né, pelo WhatsApp, por aplicativos, conversando com os amigos, com a família, até mais do que antes, né? Então, assim, querer ver o lado bom da coisa também. Claro que o isolamento social também tem todo um revés, ou isolamento físico. Porque uma pessoa que fica presa, né, por um tempo indeterminado, a gente não sabe por quanto tempo vai ser essa quarentena, ela pode, evidentemente, gerar problemas mentais, né? Problemas mentais, que eu não digo problemas psicológicos, né? Problemas de doenças mentais, né? De melancolia, como os antigos diziam, depressão, como se fala hoje em dia, irritação, tédio, a ideia de que o tempo não passa. Então, tudo isso vai levando a uma condição de extrema tensão entre parentes, né? Entre vizinhos, eventualmente. Claro, também tem o outro lado, sempre tem, né? De que também há pessoas que estão dando exemplos de como esse isolamento ele pode ser vencido. E aí eu estou falando não só de ligar para o parente, mas entre a vizinhança, com os exemplos na Itália, das pessoas cantando nas varandas, né, nas janelas, aqui no Brasil também. Então é interessante como é que esse assunto em si, ele vale uma redação sozinha, né, de como é que um vírus pode modificar toda uma sociedade, ou como um vírus pode mexer com as nossas relações sociais, né? Como é que a gente pode reformular as nossas relações humanas, como a gente se dá com o próximo, né? Pode ser que depois dessa pandemia, pode ser que depois desse caos todo, a gente tenha uma construção de uma sociedade diferente, digo até mais, uma civilização diferente.
Então, eu digo, esse tema aí, se eu puder, entre os 4 temas aí que a gente vai tratar seguidamente, né, ou mais temas ainda, se eu puder colocar esse isolamento social como um tema à parte, eu faria e talvez até faça como um coronavírus 2, aspectos mais sociais e menos, digo assim, aspectos mais sociológicos, né, e que propriamente factuais. E terminando aqui já, as relações humanas, é o que eu disse, né? Tem muito a ver com a questão do isolamento social, assim, bons exemplos, né? Se vê a farmácia oferecendo álcool gel de graça, pessoas se dispondo a ajudar outras mais idosas. O fechamento de fronteiras, né? Eu comentei também como uma das consequências, né? O isolamento de países, aquela questão lá de como os países estão lidando, vale a pena citar também que vários países fecharam suas fronteiras. E o racismo, né? Essa é uma outra consequência também. A gente tem visto muito o discurso anti-China, né? O discurso de que o perigo amarelo, o risco amarelo, a doença começou lá, os chineses comem isso, os chineses são isso, são aquilo. Então, assim, isso acaba gerando uma xenofobia, que seria contra o chinês, mas acaba se tornando um racismo quando você fala numa raça, né? Como você fala numa etnia. Você fala, perigo amarelo, risco amarelo, vírus chinês, vírus amarelo. Então, isso acaba criando um tipo de comportamento animalesco, muitas vezes, quando você encontra pessoas que não têm discernimento das coisas. Né? Ok? Galera, espero ter ajudado nesse repertório de redação, um tema muito vasto, e eu acho que certamente vou voltar a esse tema. Né? Eu acho certamente é bom. Certamente voltarei a esse tema. Um grande abraço, boa redação.